Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 23 e 24, está escrito assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Meu Deus, essa é uma palavra que nós precisamos de muita atenção aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, verso 23 e 24. Eliseu havia acabado de herdar o manto de Elias. O manto de Elias havia caído e Eliseu havia assumido o seu ministério profético. Está agora se deslocando. Em um determinado momento do caminho, quando ele estava em direção a Betel, a casa de Deus, né? Betel significa casa de Deus, por isso Betel, a casa de Deus. Então presta atenção nas ligações, ele estava indo para Betel, estava subindo a casa de Deus, quando apareceu uns meninos. E o que esses meninos fizeram? Zombavam. Vamos abrir um parênteses aqui já nessa construção, para a gente começar a identificar algumas questões importantes. Primeiro, é interessante a Bíblia colocar que quem estava zombando eram meninos. Meninos não têm parte nenhuma na edificação, na construção. Meninos brincam, meninos zombam, meninos desonram. É interessante, olha, está escrito ali no verso 23, quando ele estava indo para Betel, quando ele estava subindo para a casa de Deus, apareceram-se uns meninos. Então olha só, deixa eu dizer algo para você. Quando você está na direção, quando você está seguindo o seu propósito, você precisa tomar cuidado com os meninos. Pastor, quem são os meninos? Os meninos são aqueles que aparecem para zombar da nossa vida e da nossa caminhada. Os meninos são aqueles que aparecem para fazer a fofoca. Os meninos são aqueles que não têm compromisso com a nossa caminhada, mas querem nos impedir de chegar lá. Você entende isso? Os meninos não têm compromisso com o evangelho, com o avanço do reino de Deus. Os meninos querem tirar sarro. Os meninos, eles estão ali para zombar. Eliseu não estava no roteiro de Eliseu encontrar com aqueles meninos. Eles apareceram no caminho. Então, escreva aí para você não se perder e nem se esquecer disso. Escreva, anote. Na caminhada cristã, você precisa tomar cuidado com os meninos. E quando eu digo meninos aqui, eu me refiro não ao gênero, mas me refiro às pessoas que não possuem maturidade cristã suficiente para diferenciar uma conversa de uma fofoca, uma fala de uma zombaria. Nós vamos nos associando a meninos na fé e a consequência disso é trágica. A consequência disso é problemática. Tem muita gente paralisado no seu ministério, na sua vida, na sua família, no seu casamento, porque se associaram aos meninos da fé. Os meninos são aqueles que aparecem para zombar, para brincar, para ofender, para criticar. Sabe como você separa
um menino de alguém maduro no reino de Deus? É muito simples. Veja bem, um menino, ele zomba, ele critica, mas ele não faz nada para mudar. Uma pessoa madura, ela pode até apontar uma questão, mas ela é a primeira a se colocar à disposição para fazer algo em direção à mudança. Os meninos são aqueles que zombam de longe. Eles não estão na caminhada de Eliseu, eles estão de longe. Eles não se envolvem. Eles gritam de longe. Porque eles não têm compromisso com o propósito. Eles não têm compromisso com a vida e o avanço do evangelho. Estão gritando de longe. E aí, nós temos que aprender a identificar quem são essas pessoas na nossa vida e na nossa caminhada. Há muito tempo, presta atenção, há muito tempo, eu deixei de ouvir pessoas que estão longe. Pessoas que estão longe não têm compromisso com o avanço. Sabe, você se importa demais com a fala de pessoas que estão longe de você. Você se importa demais com a fala de pessoas que não têm compromisso com a sua vida e nem com o avanço do evangelho através de você. Esses meninos aparecem com um único propósito. Pastor, qual é o propósito desses meninos que estão longe, não estão na caminhada? Zombar, criticar. Esses meninos, irmãos, presta atenção, não tem problema nenhum a imaturidade. Faz parte do desenvolvimento da vida e da vida cristã. É uma fase, é uma etapa da vida. Agora, o problema é a síndrome de Peter Pan. Escreva aí. A síndrome de Peter Pan. Irmão, isso é terrível. A síndrome de Peter Pan é um problema na vida, na igreja, no casamento, na família, no trabalho. Sabe o que é a síndrome de Peter Pan? É o que não cresce nunca. E sabe essa pessoa que não cresce? Para ela tudo é brincadeira, irmão. Para ela tudo é piada. Para ela tudo é zombaria. E aí você precisa entender o que o salmista disse. O salmista, no Salmo de número 1, ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem pessoas que o propósito dela é só escarnecer, é só falar mal, é só criticar. E sabe qual é o problema? Você está lá no meio. Ah, pastor, mas eu não falo mal. Você não fala mal, mas emprestou o ouvido. Esses jovens não estão para colaborar com o avanço do evangelho. Esses jovens estão aqui não para colaborar com o avanço do ministério de Eliseu. Eles estão ali para zombar. Eles estão ali apenas para criticar, para paralisar. E é uma síndrome que nós temos, muito complicada na nossa vida, que a gente para ouvir muito mais quem está longe do que quem está perto. Não é verdade? Nós temos pessoas aqui de muitas partes do Brasil, e louvado seja Deus por isso. Mas para muitas pessoas eu sou o pastor de longe. E talvez você me ouça mais do que o seu próprio pastor. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas de perto, quem tem compromisso com a nossa caminhada.
Para muitas pessoas, a voz a ser ouvida é a voz de longe. Irmão, deixa eu dizer algo para você. E aqui eu já quero entrar na continuidade da passagem que nós estamos lendo. Para você que está chegando agora, Deus te abençoe, bom dia. Seja muito bem-vindo nessa terça-feira gelada, fria. Faltou pouco para mim não aparecer de touca aqui. É muito pouco. Estamos lendo aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 23 e 24. Quando você estiver a caminho de Betel, não se importe, não dê ouvido aos meninos que aparecerão para zombar de você. Eu lembro disso. Eu passei por isso. Tendo que sair do campo de futebol aos sábados, aos domingos, para ter que ir à igreja e ter que ouvir todo aquele comentário, aquela zombaria. Mas é só olhar onde estamos hoje. Qual é o resultado disso? Quando você está em direção a Betel, Betel é o seu propósito. Coloque aí, Betel é o meu propósito. Esse é o propósito, Betel é o propósito. Já disse, Betel é a casa de Deus. A casa de Deus é o propósito. Tem muita gente que diz assim, pastor, parece que quando eu decidi, ir à casa de Deus, parece que tudo se levantou. É óbvio. Você viu que enquanto Eliseu era apenas o ajudante de Elias, não apareceu ninguém para zombar dele. Ninguém apareceu para zombrar de Eliseu enquanto ele não tomou a posição ministerial. Mas quando ele tomou a posição ministerial, os zombadores apareceram. Deixa eu falar para você. As pessoas só vão falar mal de quem trabalha, irmão. Ah, eu não vou fazer mais porque as pessoas falam. As pessoas só falam de quem faz. Quem não faz é esquecido rápido. E aqui deixa eu dar para você um outro conselho. Só erra quem faz. Às vezes as pessoas ficam, mas e se eu fizer errado? E se der? Irmão, presta atenção. É melhor. É muito melhor você consertar algo de alguém que estava tentando fazer alguma coisa do que você ter que lidar com a pessoa que não faz nada. A omissão de uma pessoa é pior do que consertar o erro de alguém que está tentando fazer. Você entende isso? Procura esse momento na vida de Eliseu antes. Desde quando Elias o separou para o ministério. Por que eles não apareceram lá no início, lá na junta de boi? Quando Elias o chamou. Não apareceram. Não apareceram. Porque o propósito dessas pessoas é paralisar a sua chamada. É paralisar o avanço. E eu posso dizer algo para você? Com toda a sinceridade do meu coração. Irmãos, eu me lembro da primeira pregação que eu fiz na minha vida. A primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Eu lembro até hoje. Sabe por quê? Porque eu me lembro de ter assistido uma mensagem do pastor Silas, na época. E eu copiei aquela mensagem, porque eu não queria errar. Eu sabia da responsabilidade.
Então eu copiei uma mensagem inteirinha, escrevi ela inteirinha no papel e preguei aquela mensagem. Quando terminou o culto, os pastores e presbíteros da igreja me chamaram e disseram assim para mim: menino, dessa forma, menino, você não serve para pregar a palavra. Procura outro ministério na igreja, vai fazer outra coisa, mas pregar a palavra não é para você. Eu me lembro de ouvir aquilo, e se fosse talvez uma outra pessoa, iria olhar e dizer assim: realmente, eu acho que eu vou ter que fazer outra coisa, vou procurar outro ministério. Ou então eu vou parar, não sirvo para nada. Sabe aquelas pessoas que escutam uma crítica? Não sirvo para nada, a minha vida acabou, eu não presto para mais nada. Você está ouvindo uma crítica e já não serve para mais nada na vida. É uma crítica. Eu peguei aquilo, irmãos. Irmã, presta bem atenção. Eu peguei aquela fala e não guardei no meu coração. Presta atenção, eu não guardei no meu coração. Eu transformei aquilo em lenha. E comecei a estudar. A ler a palavra. A estudar. Sabe aquilo que deveria me parar? Sabe aquilo que deveria me fazer ir para outro lugar? Outro ministério? Na verdade, aquilo acendeu a chama no meu coração para estudar incansavelmente a palavra de Deus. Não que eu seja um grande pregador hoje. Não se trata disso. Não. Mas se trata que aquilo não me parou. Não me parou. Todos, com exceção de um, todos os pastores daquela sala não pregam mais. Uns desviaram, outros desistiram da caminhada. E o único que não servia para pregar é o que continua colaborando com a pregação do Evangelho. Por que eu digo isso para você? Porque você tem duas opções quando escuta uma crítica. Ou você se ofende para, ou você transforma aquilo em lenha e queima como nunca queimou na sua vida. Você não tem uma terceira opção. Qual é o objetivo de uma ofensa? Ou para você, ou se transforma em lenha para você queimar como nunca queimou na sua vida. Não tem uma outra história. Eu aprendi isso muito rápido na minha vida. Não é muito rápido. É por isso que você não vai me ver, por exemplo, nesses 17 anos de ministério pastoral da Reconciliar, usando o púlpito para responder algum tipo de questão. Você não vai me ver me defendendo. Não vai me ver fazendo esse tipo de coisa. Agora, você vai me ver fazendo uma coisa. Pegando tudo isso e transformando em lenha. E queimando muito mais do que eu queimava. Por quê? Porque eu só tenho duas opções. Ou eu paro, ou eu queimo ainda mais. E eu decidi, desde muito cedo, a não parar na ofensa. A não parar na ofensa. E aqui, presta atenção, só colocando algo muito importante para você.
Porque as pessoas pensam apenas na ofensa, mas o elogio pode ser tão perigoso quanto uma ofensa. Tem pessoas que paralisam a sua vida por causa do elogio, não por causa da ofensa, porque não sabem lidar com aquilo. As pessoas que te aplaudem hoje, algumas delas serão aquelas que vão ofender você amanhã. E tá tudo bem, presta atenção, tá tudo bem. A gente não se move por isso. Agora, pessoas ofendidas é terrível. Irmão, não existe nada pior do que uma pessoa ofendida. Pessoas ofendidas são complicadas. Líderes ofendidos, então, é ainda pior. Às vezes eu vou conversar com as pessoas e vejo e digo, meu Deus, como é que pode se ofender dessa forma? Porque olha o que a Bíblia diz. Versículo 24, segundo livro dos Reis, 2:24. Se você puder, coloca os dois versículos pra gente. Coloca pra gente os dois versículos. Por favor. Porque eu quero mostrar algo pra você aqui. E eu quero que fique estampado aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, coloca lá o verso 23 e o 24. Copia ele pra gente aí. Porque eu quero te mostrar algo. Qual que é o problema da ofensa? Veja, Eliseu está indo para Betel. A direção dele é Betel. O caminho dele é Betel. Aparecem os meninos e começam a zombá-lo, a ofendê-lo. E aí sabe o que acontece? Verso de número 24. E virando-se ele para trás. Olha o propósito da ofensa aqui. Qual é o objetivo da ofensa, pastor? Te fazer tirar o olho de Betel e fazer te olhar para trás. Pessoas ofendidas não olham para Betel. Pessoas ofendidas olham para trás. É por isso que vivem amarguradas. Esse é o problema da nossa vida. Todos nós temos esse problema. Estamos em direção a Betel. E aí sabe o que acontece quando você dá ouvido a uma ofensa? Você tira os olhos de Betel e passa a olhar para trás. Olha o que o texto diz. E virando-se ele para trás. Não, você não pode. Presta atenção. Mesmo que for, não deve responder a uma ofensa. Esse é o meu conselho para você. Nunca responda uma ofensa. Mas se um dia você precisar responder uma ofensa, faça isso olhando para Betel. Você entendeu? O conselho é: não responda nenhuma ofensa. Mas se caso um dia você precisar responder, faça isso olhando para Betel. Por um instante, Eliseu tirou os olhos de Betel e passou a olhar para trás.
E aqui reside um perigo. Porque pessoas ofendidas, quando tiram os olhos de Betel, elas não abençoam. Pessoas ofendidas, quando tiram os olhos de Betel e olham para trás, sabe o que elas fazem? Elas amaldiçoam. E elas matam. Elas ferem. Essas pessoas ofendidas destroem. Você está aí? Você está entendendo ou não? Vocês estão quietinhos essa manhã, deve ser o frio, né? Só pode ser o frio. É o frio. Todo mundo aqui, ó, com a mãozinha no bolso, com o bracinho aqui, meu Deus, não dá nem para digitar hoje, né? Você já compartilhou a live? Eu sei que você conhece pessoas que estão ofendidas. Preciso ouvir isso. Não deixa uma ofensa tirar os teus olhos de Betel. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa uma ofensa tirar os teus olhos do propósito. Pastor, mas falaram mal de mim, olhos no propósito. Pastor, mas me caluniaram, olhos no propósito. Pastor, mas me difamaram, olhos no propósito. Não tire os olhos do propósito nem por um minuto. Toda ofensa vai te tentar fazer olhar para trás. Toda ofensa. Esse é o propósito da ofensa. Porque se você tirar os olhos de Betel, olha o que diz a Bíblia. Amaldiçoou, então saíram 2 ursas do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Pessoas ofendidas, elas matam. Sabe o que acontece? Lembra de Noé? Noé se embriaga, tem todo o problema com Cã. E o que Noé faz quando ele sai da tenda e descobre tudo o que havia acontecido? A Bíblia diz, ele amaldiçoou a Cã. Porque homens ofendidos, mulheres ofendidas amaldiçoam, não abençoam. Não permita que nada tire de você os olhos de Betel. Não permita. Os meus olhos estão em Betel. Quantas coisas nós já vivenciamos. Quantas coisas, inúmeras. Mas com os olhos em Betel. Sabe qual é o problema da ofensa? O problema da ofensa
é transformar soldados em vítimas. Eu já disse isso, eu vou repetir isso muitas vezes aqui ao longo de toda a minha vida. Você não é vítima, você é soldado. Mas a ofensa transforma soldados em vítimas. A ofensa transforma leões em gatos. É isso que a ofensa faz. A ofensa transforma soldados em vítimas. E Deus não te chamou para ser uma vítima, Deus te levantou para ser um soldado. Às vezes nós estamos no culto, né? E alguém chega para a gente e diz assim: pastor, você me perdoa? Eu nem sei do quê. Não, porque eu falei, porque eu pensei, porque eu fiz, porque eu agi. Irmão, está perdoado, seja livre em nome de Jesus. A gente não vai ficar parado nessas questões, não vamos ficar ofendidos com essas questões. Martim Lutero tem uma frase espetacular. A verdade não precisa de defesa. Estão falando de você? Não é verdade? Fica tranquilo, a verdade não precisa de defesa. A verdade é como um leão, que você só precisa deixar ela livre. Só isso. Apenas solte. Você não precisa ficar brigando. Você não precisa ficar rebatendo. Você não precisa disso. – 42 meninos morreram naquela ação de Eliseu. 42 meninos morreram. Simplesmente porque Eliseu tirou os olhos de Betel. A minha pergunta para você é: até quando você vai se permitir ser ofendido, ficar ofendida, e ao invés de gerar vida, você vai acabar matando pessoas? Nós fomos chamados para abençoar as pessoas. E como é que você faz isso? Mantendo os olhos fixos em Betel. Se você puder, para a gente encerrar, vamos encerrar com esse texto aqui, e talvez eu trago ele para a gente meditar amanhã. Olha só o que diz o texto aqui, ó. Vamos ler aqui um texto. Pega ele aí para mim. Vamos ver aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Atos dos Apóstolos 7, 55. Quem puder, coloca pra gente aí. Copia ele nos comentários. Atos 7,55. Isso para mim é um dos versos mais extraordinários da movimentação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ele vai falar para a gente sobre o martírio de Estevão. Estevão foi tirado para ser apedrejado, fora da cidade. Mas olha só o que a Bíblia diz. Atos 7,55. Mas ele, estando cheio do Espírito de Deus, primeiro ponto, sem estar cheio do Espírito de Deus, se receber na carne, ah, pastor, por que falaram de mim? Tá na carne, irmão.
Não, mas porque a pessoa não gosta de mim, é carne. Quando você está cheio do Espírito Santo, é diferente. Você logo percebe quando uma pessoa começa a falar com você, você diz assim, irmão, não está cheio. Recebeu na carne. Então, ele estando cheio do Espírito de Deus, mas olha ali o detalhe, fixando os olhos no céu. Cheio do Espírito de Deus, para quê? Fixar. Sabe o que é fixar? É colocar os olhos em um lugar e não tirar mais de lá. Os olhos estão fixos em uma direção. A maioria das pessoas não tem o seu olhar fixo em Betel. Não tem o seu olhar fixo no céu. Não. Não tem. Não tem. Infelizmente. Infelizmente. Ai, meu Deus. Vamos terminar com Hebreus capítulo 12, verso 2. E aí a gente já acaba. Ai, Jesus. Coloca pra gente aí Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Cola aí. Está escrito assim: olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Uau! Chega por hoje, né, queridos? Tá aqui, ó. Estamos fechando aqui a Bíblia. Que bênção, que bênção, que bênção.